Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Animados? Bom, vamos aprender um pouquinho mais, em história. Nós estávamos conversando há um tempinho, nas nossas aulas interativas, nas nossas videoaulas, sobre toda a administração da corte portuguesa em relação à sua área colonial e, além disso, as invasões que essa colônia sofreu de outros países e qual foi a reação da corte portuguesa. Nós conversamos sobre tudo isso. E agora a gente vai falar um pouquinho da chegada da família real na colônia, no Brasil, que até então era a colônia deles. Entender qual foi o motivo ou quais foram os motivos que trouxe a chegada dessa família real para o território brasileiro. Se a gente lembra, se você não lembra, tenta se recordar, qualquer coisa pergunte a Cris, mas vou lembrar você. A colônia, ela não era um lugar em que eles pensavam ter um desenvolvimento, Eles queriam desenvolver as terras coloniais, a pegar as riquezas dela para lucrar, os cofres de Portugal lucrar em cima dessas riquezas. Afinal, a colônia era um território onde se extraía as riquezas para seu colonizador, era assim que era vista. O que trouxe então a família real para cá? Um lugar que não recebeu a infraestrutura legal, não era desenvolvido, mas que com a chegada da família real se torna super, tem vários desenvolvimentos, Você tem várias conquistas aí para o território brasileiro. Mas por quê? Porque eles vieram morar aqui e por isso precisavam de algumas coisas em que eles achavam fundamentais. E aí vamos ver como foi essa chegada? A família real no Brasil, abre seu livrinho aí na página 90, tá? No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte dominava militarmente quase todos os países da Europa. Então, lembrando que Portugal era um país europeu e que a França estava dominando militarmente, ou seja, tinha a maior força militar daquele período em relação aos outros países. E isso trazia a ela um certo domínio e prestígio. Como a França e a Inglaterra estavam em guerra, ele decretou que nenhum país europeu podia vender seus produtos para a Inglaterra, nem comprar produtos de origem inglesa. Essa medida foi chamada de bloqueio continental. Então vamos entender um pouquinho. A França estava em conflito com a Inglaterra, certo? A França tinha um domínio militar que favorecia e prestigiava em relação aos outros países europeus. Portugal também era um país europeu. E aí, a França, representada pelo imperador aí, Napoleão Bonaparte, decreta um bloqueio continental, onde os países europeus não deveriam manter relação de comércio, nem de venda e nem de compra com a Inglaterra. Você pensar, tranquilo, é só não comprar e vender. Não, temos outras coisas aí por trás. Portugal não podia respeitar esse bloqueio. Por quê? Porque Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. E daqui a pouquinho você vai saber por que dessa dívida. E precisava, para manter, para pagar essa dívida, manter relações comerciais com a Inglaterra. E como a França reagiu? Vamos ver? Portugal, porém, não obedeceu o decreto francês, porque devia muito dinheiro aos ingleses. Dessa forma, Napoleão Bonaparte decidiu invadir Portugal. Então, como Portugal não cumpre o bloqueio continental, o imperador da França decide invadir Portugal. E o que a corte portuguesa faz? Vem para a colônia, fugir dessa invasão dos franceses. Antes que as tropas francesas entrassem em Lisboa, Dom João, príncipe regente, fugiu para o Brasil com toda a corte. Em janeiro de 1808, a família real chegou a Salvador,
transferindo-se depois para o Rio de Janeiro, a capital da colônia naquela época. Logo depois de sua chegada, ainda em Salvador, Dom João assinou um decreto mandando abrir os portos do Brasil às nações amigas. Com esse ato, nosso país podia comerciar livremente com outros países, pois até então, por imposição dos colonizadores, o comércio só podia ser feito com Portugal. Então, olha bem, gente, presta atenção aqui. Quando a família corte portuguesa vem para o Brasil, ela vem para fugir de uma invasão da França, que não ficou nem um pouco feliz com a ameaça de invasão lá a Portugal, né, dos franceses a Portugal, porque eles estavam descumprindo o bloqueio continental. E aí, a corte chega no Brasil, posteriormente à sua chegada, eles vão, né, para a cidade do Rio de Janeiro, ficam um tempo em Salvador, vão para o Rio de Janeiro, onde a capital muda-se para o Rio de Janeiro, devido também ao fator da mineração. A gente estudou isso um pouquinho na aula passada, né? Que teve as minerações, precisava de uma cidade ali, de um lugar onde ficasse mais perto onde estavam as áreas mineradoras e os grandes portos. Então deixa de ser Salvador e a capital fica no Rio de Janeiro. Só que a chegada da corte, a chegada da família real em território brasileiro traz alguns benefícios para a terra. Quais? Primeiro deles, nossos portos eram fechados às outras nações. Nós podíamos apenas manter relações comerciais com Portugal, que era o colonizador, né? Apenas ele pegava as três riquezas, lembra como ele foi aí contra a Holanda, foi aí contra alguns outros países, né? Que invadiram o seu território. E aí ele fecha esses portos, constrói fortes, põe ali as expedições colonizadoras, exploradoras, para proteger esse território. E aí, com a chegada da família real, eles abrem esses portos, sendo possível comercializar com outros países, mas países também que sejam favoráveis a essa colonização de Portugal. Certo? Vamos lá. Página 91 agora. Ao chegar ao Rio de Janeiro, a corte portuguesa encontrou uma cidade sem estruturas de serviços públicos. Por quê? Na verdade, não era só o Rio de Janeiro, era quase todo o território, porque era um lugar onde só retirava as riquezas, não se cuidava dela para ter desenvolvimento, e sem nenhum tipo de saneamento. Durante o período em que permaneceu no Rio de Janeiro, o regente português criou museus, bibliotecas, teatros e escola. Então, quando a corte portuguesa vem para cá, elas percebem quanto sem estrutura nós estamos. E a partir das suas iniciativas, afinal eles estavam vivendo aqui, começa a desenvolver determinados lugares, escolas, teatros, bibliotecas. Afinal, os nobres portugueses queriam ter o mesmo estilo de vida que tinham na Europa. Com a família real instalada na colônia, o Brasil passou a ser sede do governo português. Algumas medidas trouxeram muitos benefícios ao Rio de Janeiro e outras cidades coloniais, como a instalação de fábricas, antes proibida, a criação da imprensa régia, que publicou o primeiro jornal do Brasil, chamada Gazeta do Rio de Janeiro, mas esse jornal só publicava o que a corte gostaria que a população soubesse. A criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Biblioteca e do Teatro Real. A fundação de escolas de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, a chegada da corte trouxe um desenvolvimento para o Brasil. Por quê? Porque eles queriam ter uma condição de vida parecida com o que eles tinham na Europa. E aquilo tudo que era vedado para não ter o desenvolvimento da colônia começou aos poucos a ser aberto, o que trouxe um desenvolvimento para a colônia, que no primeiro momento Portugal não queria, mas como eles estavam vivendo aqui, se tornou interessante. Em 1815, depois de sofrer muitas derrotas, Napoleão Bonaparte perdeu seu poder sobre a Europa.
No mesmo ano, o Brasil foi integrado ao Reino Unido de Portugal. Com isso, deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias chamaram a ser províncias. Então, deixa de chamar capitania e começa a chamar-se província. Como a gente estava em desenvolvimento, a gente deixa de ser colônia e passa a ser um Reino Unido a Portugal, mas com laços Portugal, tá? Ainda quem é dono desse território são os portugueses, a corte portuguesa. Logo depois, com a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal, com o título de Dom João VI, e foi obrigado a voltar para o seu país. O governo do Brasil foi entregue ao seu filho Dom Pedro.